Olá, sejam muito bem-vindos ao seu canal Garagem Produtiva. Meu nome é Eduardo Roberto e hoje eu vou mostrar 5 dicas de formatações especiais que você pode passar a utilizar nos seus relatórios e pode te ajudar muito aí no seu dia a dia. Então, vamos à aula! Muito bem. A primeira dica eu já passei no Instagram, mas é sempre bom relembrar, é sobre centralização, centralizar seleção. Muitas pessoas utilizam nos seus relatórios, isso é normal você encontrar por aí, o mesclar. A pessoa vem, seleciona uma região, né? Pode até pintar aqui, e acaba mesclando essa área para poder centralizar um título ou algo assim. Isso muitas vezes atrapalha quando você vai copiar relatórios ou quando você vai trabalhar com base de dados que você precisa extrair informação. Então, muitas vezes, o mesclar, existem até campanhas aí de não mescle célula, né? Porque isso atrapalha muito quem trabalha com fórmulas e vai buscar ver que muitas vezes acontecem erros e você trava o processo de automação por questões de estar mesclado. Então, sempre que possível, evite mesclar célula. Existem outras formas de fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pode selecionar a região que você quer trabalhar. Ctrl 1, você aciona um alinhamento, a parte de formatar células, vem em alinhamento e vem horizontal aqui, centralizar seleção. Com isso, veja que ele tem o mesmo efeito do centralizar seleção. Então, trabalha da mesma forma e ajuda no seu dia a dia. Então, não mescle mais célula, use o centralizar seleção como opção para os seus relatórios. Ok? A segunda dica é sobre espaçamento entre linhas. Né? Muitas pessoas às vezes estão montando um relatório e precisa que dentro da célula que tenha uma outra linha para que possa, e quando você dá o Enter, o Excel pula para a próxima célula. Então, você não consegue fazer esse movimento dando o Enter simplesmente. Tá? Para isso, você tem que vir. Então, por exemplo, eu tenho esse texto todo aqui e eu quero, por exemplo, imagine, eu vou até abrir aqui, ó, clico e arrasto. Vou abrir, eu quero que depois da visualização aqui, eu quero que ele entre outra linha. Então, a tecla Alt Enter faz com que ele dê ele entra dentro da célula e aí você consegue fazer o movimento de ter uma linha a mais, tá? E isso pode ser usado tanto para texto como para suas fórmulas. Eu acho que isso é bem legal quando você usa fórmulas, porque facilita muito o entendimento e a compreensão correta do que está acontecendo na sua fórmula. Veja um exemplo. Eu tenho aqui uma fórmula, tá? Essa fórmula é bem simples, é um C, né? Veja que ele está C, se A9 for igual a vazio, escreva espaçamento para ajudar a visualizar melhor a sua fórmula. Se não incluir espaçamento, pode facilitar a análise e a fórmula funciona normalmente. Né? Eu vou mostrar como que eu faço. O que você pode fazer de repente você vem aqui, depois do igual, você pode dar um Alt Enter. Né? Veja, ele está fazendo um teste lógico primeiro, depois ele vem para o valor se verdadeiro, e aí quando termina o valor verdadeiro, eu quero que o valor falso fique na linha abaixo. Isso pode facilitar, ou se eu tiver outro C encadeado aqui, eu posso colocar ele de uma forma que fique muito mais fácil o entendimento da fórmula e assim fica mais fácil identificar o que pode estar acontecendo quando eu tenho aqueles erros dentro da minha fórmula. E veja que a fórmula funciona normalmente. Se eu vier aqui colocar qualquer valor que eu ponho aqui, ela funciona normalmente. Então, apesar de estar com esse aspecto, né, que ajuda bastante no entendimento, a fórmula funciona sem nenhum problema. Ok? Vamos então, terceira dica. A terceira dica é trabalhar com horas. Né? É muito comum, é muito usual a gente ter usuários com dificuldade na hora de fazer, principalmente, contas com horas dentro do Excel. Isso porque o Excel trabalha com formato de datas e quando você fala em horas, ele entende que você quer ver qual é a hora do dia. Então, se agora são 9 da manhã, se são 10 da manhã, se é 5 da tarde, e assim sucessivamente. E quando você faz contas com essas horas, veja, eu tenho aqui, ó. Então, quando eu tenho aqui essa posição de horas,
eu tenho o início e o fim de uma atividade e faço uma conta, veja, eu estou fazendo aqui a conta, se eu clicar em F2, eu estou fazendo a conta do fim menos o início da atividade. Ele está me dando que entre as 8 da manhã do dia 26 até as 9 da manhã, ele durou 1 hora. Até aqui está correto, né? Parece tudo bem. O problema é quando eu começo a olhar outros dados. Por exemplo, isso começou no dia 25, às 14 horas, e terminou no dia 27, às 9 horas. Claramente foi mais que um dia, porque se fosse no dia 26 às 14 horas já seria um dia, e ele está dando 19 horas, tá? Veja esse outro exemplo, do dia 23 até o dia 26, ele também deu 1 hora, como no caso do de 26 a 26. Então, nitidamente ele está fazendo a conta errada, porque ele não está te mostrando a quantidade de horas que teve entre um período e outro. E sim, ele está te mostrando que horas são. Né? Como se ele estivesse fazendo uma conta, dando que horário que vai chegar essa operação. Para isso, existe uma formatação que você pode corrigir e mostrando para o Excel qual é a forma correta. Como que fazemos? Né? Podemos vir aqui e outra coisa, ele está somando todas essas horas, ele está somando e no fim está dando 9 horas apenas. Porque, de novo, ele está dando o horário. O que podemos fazer? Marcamos toda a região onde tem horário, damos Ctrl 1 para acionar o atalho de formatação de células, vamos em número e personalizar. Daqui nós vamos buscar a seguinte personalização, nós vamos colocar H entre colchetes, 2 pontos, MM se eu quero minutos, 2 pontos, SS se eu quero segundos. Tá? Perdão, eu digitei, eu apertei aqui, colchetes, não é chaves. 2 pontos, MM e 2 pontos, SS. Com isso, veja o que acontece. Ele passa a calcular o horário corrido. Então, aqui ele calculou 155 horas, aqui 43 horas, aqui 1 hora. Agora sim, ele está fazendo a fórmula correta. Então, não esqueçam, se você for utilizar horas para fazer suas contas, essa é a dica que vai resolver. Legal? O quarto exemplo é formatar milhar e milhão. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que mostra sobre isso, mas eu trouxe de novo esse tema porque eu acho que é bem legal, é bem importante a gente trabalhar com esses conceitos, né? Então, nesse caso, eu vou trabalhar. Como é que eu posso, eventualmente, num relatório como esse, onde eu tenho aqui os meses do ano e tenho aqui as vendas ocorridas mês a mês, com valores grandes, e quando eu jogo isso no gráfico, veja que ele fica bem poluído, né? O rótulo de dados acaba invadindo a próxima, então fica um pouco confuso da gente identificar. E muitas vezes eu preciso que isso tenha esse tamanho, eu não posso estar mudando. Uma forma de fazer isso é mudar a base, fazer com que a base, identificar que a base e trabalhar em milhares, porque o que importa para a gerência, para a diretoria, para a liderança vamos dizer assim, é a grandeza do número, não precisa dos detalhes, dos centavos de cada número, né? Os centavos têm que estar aí, porém, ele não vai mudar a análise dele se ele identificar que foi 10 centavos a mais ou 10 centavos a menos. Muito bem, como é que eu faço isso? De novo, seleciono a região, Ctrl 1, e aí eu posso formatar. Vem personalizado e eu posso fazer a seguinte análise. Eu posso, depois, ele está com 8 milhões o primeiro, veja lá no exemplo, né? Aqui ele mostra pra gente, ele mostra aqui, como é que está o exemplo que nós estamos trabalhando, né? Então, muito bem, então vamos lá. Eu vou fazer, então, eu vou pôr um ponto para que ele passe a trabalhar com milhar, tá? Se eu quiser ainda uma casa depois da vírgula, eu ponho vírgula 0. Veja que ele continua trabalhando com milhar e posso ainda indicar, por exemplo, eu posso pôr 1000, se for em inglês, né, entre aspas, ou posso pôr K, se eu achar que K vai me indicar, é só ver qual é a conotação que a sua empresa usa, o que vai ficar claro para todo mundo. Com isso, veja o que acontece, né, a minha base fica toda ajustada com uma casa depois da vírgula e de repente fica melhor. E eu posso fazer a mesma coisa para milhão, por exemplo. Eu venho aqui e marco, eu estou com a mesma base de dados aqui embaixo. De novo, vamos lá, Ctrl 1, em personalizar, né? Depois aqui eu estou pondo vírgula, aí eu estou pondo ponto, e aí eu dividi, quando eu ponho 2 pontos, eu dividi por 1000, e depois por mais 1000, dividi por 1 milhão. Vírgula 0, 0, e já estou trabalhando na base do milhão. E posso pôr 1000, por exemplo, 1000 para indicar que é milhão. É a conotação que eu quero dar. Veja que ele está trabalhando
com a numeração. Se eu vier aqui falar, se eu quero esse 7 milhões aqui, eu quero dividir ele por 1000, né? Eu vou pôr um vírgula aqui, veja que ele arruma o número corretamente. Ok? Então veja que isso faz com que o seu relatório fique muito mais clean e muito mais fácil de usar. Ah, aqui ele está usando essa... Vou até puxar ele para cá. Ele está usando a base lá de cima, que eu fiz uma cópia. Adicionar rótulo de dados. Vem aqui, adicionar rótulo de dados. E agora ele passa a trabalhar com milhão. E veja que o tamanho da barra não muda. Basicamente o gráfico fica igual, mas o layout e a identificação fica mais clara. Legal? E a última é uma dica, né, que é bem legal, que você pode precisar, caso você precise. Imagine que eu tenho essa base de dados aqui, tenho esses números, e eu quero o seguinte, eu copiei eles aqui exatamente iguais, e quero o seguinte, que quero que todos os números maiores que 1, quero que ele arredonde para cima. Então, 2,56 eu quero que vire 3, né, o 1,12 mantém 1, o 2,3, quer dizer, ele vai arredondar seguindo a fórmula de arredondamento, legal? E os menores que 1 eu quero que mostre 2 casas decimais depois da vírgula. Só que para isso, eu quero usar só a formatação. Como é que eu faço? Então eu venho aqui, né, dou um Ctrl 1, lembrando que tem uma aula especial sobre como formatar células, como utilizar a formatação que tem no YouTube. Né? Se você não viu essa aula, dá uma procurada aqui no canal que você vai encontrar. E lá eu indico como funciona cada grupo dentro do personalização de números. Vem em personalizar e vou falar o seguinte para ele, olha, eu quero o seguinte, eu quero que abra o colchete, né, que for menor que 1, né, fecha o colchete, eu quero que seja 0,00, ou seja, que ele mostre 2 casas depois da vírgula, senão eu quero que ele mostre uma casa só. Né? Com isso, veja o que aconteceu, os números que eram maiores que 1, ele ficou com uma casa só depois da vírgula, e os números menores ele manteve 2 casas depois da vírgula. Ok? Então, foram aí 5 dicas para você dar um upgrade aí no seu relatório, fazer com que ele funcione, a aparência fique melhor e possa ter melhores resultados dentro do Excel. Espero que tenha ajudado. Se você ainda não assina o canal, assine o canal, porque semanalmente temos conteúdos novos e inéditos, para que você possa, a cada dia, melhorar mais a sua performance dentro do Excel. Espero que tenham gostado. Então, dá um like aqui e assine se você não é assinante. Um forte abraço e até mais.